Capítulo 18. Atos capítulo 18. Obrigado pela família, obrigado por ter escolhido nossa igreja, obrigado por nos presentear esta noite. Foi um presente de Deus poder participar desse momento com a Ana Beatriz. Vocês lembram? Paulo chega em Atenas e ali Paulo discursa, prega o evangelho, fala de Jesus no capítulo 17, aproveita a deixa lá do Deus estranho e anuncia Jesus como um Deus verdadeiro. E Paulo continua sua trajetória em Corinto, tem lá um encontro com Priscila e Áquila, eles passam um tempo morando juntos porque eles construíam tenda, e aí Paulo resolve se entregar de forma plena ao ministério da palavra, e de repente nos aparece aqui na terceira viagem missionária de Paulo, um personagem chamado Apolo. Capítulo 18 de Atos, versículos 24 a 28, nós encontramos um personagem chamado Apolo, e eu queria partilhar algumas lições do texto bíblico. Você vai abrir a Bíblia e vai permanecer com a Bíblia aberta, porque a mensagem ela é expositiva, amém, irmãos? Atos 18, verso 24, diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João Batista. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Até aqui está bom, amém? Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ilumine na leitura, na interpretação, na explicação e na aplicação do texto, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês, por favor, não precisam me responder, mas reflitam. Como vocês gostam de ser conhecidos, né? Como vocês gostam de ser apresentados? Alguém chega para você e lhe apresenta, está aqui, o Pedro, ele está fazendo faculdade de contabilidade, está no último ano fazendo um TCC, está aqui o Samuel, é educador físico, está se formando. Como que você gosta de ser apresentado? Ou qual é o esforço que você faz para que as pessoas lhe reconheçam? Eu não sei, irmãos, mas eu sei que o crente, ele precisa minimamente dedicar o seu melhor em tudo. Ele não precisa ser o melhor em tudo, mas ele precisa dedicar o seu melhor porque faz para Deus. Amém, irmãos? E me parece que este cidadão chamado Apolo, ele era reconhecido como alguém eloquente e poderoso Vamos olhar para o texto, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem o que, irmãos? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Esse vocábulo aqui, irmãos, eloquente, poderoso na palavra, nas Escrituras, não tem a ver com sabedoria meramente humana, tá? Por favor, esse vocábulo se refere à sua habilidade quanto à palavra de Deus, quanto ao Antigo Testamento. Apolo era um homem que conhecia toda a lei, todo o Antigo Testamento. A eloquência dele estava entrelaçada com o estudo das Escrituras. Eloquência não tem a ver com vaidade, com apresentação de púlpito, com um vocabulário ilibado, por mais que ele também seja essa pessoa, mas a eloquência está entrelaçada aqui às Escrituras, a palavra de Deus. Resumindo a história, um homem que conhecia profundamente as Escrituras, é o que a Bíblia quer dizer. E como você busca ser reconhecido? Vocês lembram de uma discípula lá em Atos capítulo 9, Tabita? Acho que a Rafa até pregou na MCM esses dias. Ela era reconhecida como uma discípula. Vocês lembram que Estevão, lá em Atos capítulo 6,
quando foi escolhida o corpo diaconal daquela igreja, e diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, sabedoria obviamente da palavra. Nós buscamos, irmãos, ser reconhecidos como um bom advogado, como um bom enfermeiro, como um bom farmacêutico, uma boa farmacêutica, e não é pecado. Mas o nosso maior reconhecimento, irmãos, deve ser como aquele, como aquela que manuseia bem, que estuda bem a palavra de Deus, amém? Não há nenhum pecado em você apresentar aquilo que você se esforçou para ser, não é pecado. Um médico ser reconhecido como um médico, um juiz ser reconhecido como um juiz, não é pecado, gente. Timóteo, instruindo um jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 da sua segunda carta, vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, e que maneja bem o que? A palavra. Os bereanos, lá em Atos 17, versículo 11, homens, mulheres que conferiam a Bíblia, que estudavam a Bíblia. Sabe, irmãos, eu queria partilhar com vocês a primeira lição, quando a Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Queira ser identificado como aquele, como aquela que conhece a palavra de Deus. Queira ser identificado como aquele, como aquela que conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus. Como é bom você saber que existe alguém na igreja, no trabalho, na faculdade, aonde estiver, que é um ponto de referência na palavra de Deus. E o interessante é que as pessoas buscam, olha, me tiram uma dúvida. Irmãos, vocês sabem das minhas limitações inúmeras. A minha tia Bárbara, esses dias ela me manda uma mensagem, fala: meu filho, meu amor, ela se me chama assim, eu estou lendo aqui um texto lá de Jó, me fale o que é que significa esse texto. Eu sei que eu estudo pouco, irmãos, eu sei que eu preciso ler mais, mas na mente da minha tia, eu sou uma pessoa que pode explicar a palavra para ela. Como eu fiquei feliz, irmãos. Sabe, eu não preciso ser reconhecido por outra coisa. Se as pessoas me reconhecerem como um discípulo de Jesus, como um crente que ama a palavra de Deus, eu estou satisfeito. Eu não preciso apresentar o meu título de pastor, eu não preciso apresentar o mestrado, eu não preciso apresentar absolutamente nada. Se as pessoas me reconhecem como um homem de Deus, que ama a palavra de Deus, eu estou satisfeito, amém? E eu quero que você sinta esse mesmo desejo no seu trabalho, na sua casa. Seja você essa pessoa eloquente, poderosa nas Escrituras, irmãos. É isso que Deus quer de você. Leia mais, estude mais, busque mais. Amém? Como é bom. Eu tenho alguns pastores que, quando eu tenho dúvida teológica, eu ligo para o pastor Ney Ladeia, que está nos Estados Unidos. Eu ligo às vezes para o pastor Roberto Amorim, para bater algum papo ou outro, em especial quando é assunto de família, converso com ele. Eu ligo às vezes para outros pastores. Mas, irmãos, como é bom você ter referência de pessoas que estudam a Bíblia, amém? E sabe qual é o meu desejo? Que você seja essa referência. Que os seus filhos, eles não precisem olhar para fora de casa, mas eles olham para dentro, eles identificam num pai, na mãe, um homem e uma mulher que possam, sabe, manusear bem a palavra de Deus. Mas me parece que Apolo, ele não era apenas reconhecido como aquele que estudava bem a Bíblia. Nós temos outros atributos, mas deixa eu pedir só uma coisa a você: tenha cuidado com o eu acho, tenha cuidado com o que você pensa que está fora da Bíblia. Sabe por quê? Porque a sua família deve ser dirigida pela Bíblia, amém? Seus negócios, seu trabalho, seus filhos, sua esposa, a família de um modo geral, tudo seu deve ser dirigido pelo filtro chamado Bíblia. E hoje em dia o crente não conhece a Bíblia e começa a dar passos errados. Cuidado, porque a Bíblia diz que o povo perece por causa da falta do conhecimento da palavra. Mas me parece que Apolo era conhecido como um homem poderoso nas Escrituras, na palavra, amém, irmãos? Eu aprendo uma segunda lição, agora olhando para o versículo 25, vamos olhar comigo?
Versículo 25. Era ele o que, irmãos? Instruído no caminho do... Sendo o que, irmãos? Fervoroso de... Ele era fervoroso de quê, irmãos? Fervoroso de espírito. E aqui nós temos uma pequena crise teológica. Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo ou com E minúsculo? Minúsculo, né? Então alguns teólogos defendem que aqui não tem a ver com o Espírito Santo, porque até que ele não conhecia o batismo do Espírito de Atos, ele só conhecia o batismo de João. O texto diz isso. Então diz aqui que era o Espírito dele. Ele não era apático. Ele sentia prazer nas coisas de Deus. Tem a ver com ele, pessoa, o íntimo dele era fervoroso. Quando ele ouvia falar a palavra de Deus, ele se empolgava, ele se animava. É isso que a Bíblia quer dizer. Ele era fervoroso de espírito, embora nem conhecesse o batismo de Atos capítulo 1. Tem a ver aqui com o oposto da apatia. Tem a ver com o oposto da espiritualidade mórbida, frouxa, doente, enferma. Ele era fervoroso, irmãos. E é com E minúsculo, tá? Mas outros dizem que não, que aqui sim é uma atuação do Espírito Santo na vida dele. Independente, ele era fervoroso, amém? Você sente, prazer nas coisas de Deus? Rapaz, eu vim hoje aqui, eu vi os irmãos trabalhando, eu disse, eita que povo. Vou nem citar o nome, mas tinha uma irmã ali limpando até os vidros aqui. Eu disse, meu Jesus. Eu sempre gosto de participar, mas hoje eu fugi do mutirão que eu tinha que estudar. Pessoas fervorosas no serviço do Senhor. Nós temos na nossa igreja pessoas assim, amém, irmãos? Eu não vejo Gilberto parado. Tenho até que orar por ele. Segunda lição que eu aprendo, seja fervoroso de espírito, amém? Seja fervoroso de espírito, seja animado, gente. Não tenha uma espiritualidade mórbida, como eu já falei, frouxa, doente, entorpecida, patológica. Não, por favor. Seja fervoroso, seja fervorosa, amém? Se anime com as coisas de Deus. Olha que coisa boa, a igreja toda se animou com a apresentação da Aninha. Quem aqui se animou, diz amém? Que coisa linda, gente. Precisamos ter essa mesma alegria no dia a dia, O Espírito Santo habita em nós, é maior do que o que habita no mundo, amém, irmãos? Nós somos sal, nós somos luz desta terra. Onde nós chegamos, chega a paz, chega o Espírito Santo. Fazemos a diferença num trabalho, na faculdade, tratando as pessoas, sejamos mais fervorosos. Eu já falei isso e a Rafa não gosta quando eu falo isso. Tem crente que foi batizado num pote de vinagre e limão, ele é azedo. Você fala com ele, Pai do Senhor, oh, meu irmão, minha irmã, seja mais fervoroso. Eu sei que a gente não pode abraçar ainda, né? Mas você pode sorrir com os olhos. Você pode ser mais fervoroso na amizade, na leitura da palavra, na comunhão com sua igreja, na comunhão com sua família, amém? Coisa boa, espontaneidade é tudo nessa igreja. Ele era fervoroso de espírito. Independente da linha teológica, o espírito com E minúsculo tem a ver com o interior, ou o espírito com E maiúsculo tem a ver com a ação de Deus na vida dele, independente. Como nós estamos hoje pós-Pentecoste, então o Espírito nos faz ser pessoas fervorosas. O Espírito nos faz isso em nós. Mas ainda no versículo 25, irmãos, por favor, terceira lição, vamos olhar. Segunda lição, vocês lembram? Seja mais fervoroso de espírito, amém? Seja mais fervoroso de espírito. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do... Sabe o que eu aprendo, irmãos? Empreste sua boca para falar de Jesus, amém? Empreste sua boca ao cão, não. Se você vai abrir a boca para falar com alguém, fale de Jesus, ensine sobre Jesus.
conte o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Eu estava assistindo hoje uma mensagem de Hernandes Dias Lopes sobre avivamento, e ele contava que quando ele foi para o seminário, Pedro, ele disse que uma missionária americana queria apresentar a cidade para ele. Veio do interior, tinha nem luz elétrica, cidade grande agora, e a moça levou ele, se não me falha a memória, para um quartel, para algo das Forças Armadas, e ele viu lá um cadete, né, fardado, com o nome bordado. Aí ele disse que a americana foi indo embora, ele parou e disse: posso falar uma coisa para você? Você sabia que Jesus morreu por você? Você sabia que Jesus voltará para lhe buscar? Aquele soldado, ele era aquele, eu falei agorinha, cadete, ele era ateu. Aí ele disse: olha, cale sua boca, não quero ouvir sobre esse tal de Jesus. Insultou ele, que ele ficou muito triste. Ele disse que na hora perdeu o caminho de casa. Aí ele ia embora, mas o Espírito mandou ele voltar para falar 3 coisas. Aí ele disse: olha, eu vou embora, mas a primeira coisa, você acreditando ou não, Deus existe. Você acreditando ou não, Deus te ama. Você acreditando ou não, Ele voltará para buscar só os salvos. Quem não for salvo vai para o inferno. Ele foi embora. Foi embora. E no outro dia no seminário, quando ele chega, a americana está lá e diz: Hernandes, até então não era pastor, vamos lá em casa, porque o cadete, o nome dele é João, está ali esperando em casa. Ele disse: é agora, Jesus. E ele estava, o cadete com a metralhadora, ele estava de serviço, né? Aí ele disse: será que ele foi armado ou não foi? Quando ele chegou lá na casa da americana, o cadete deu um abraço e disse: me fale mais sobre esse Jesus, porque você emprestou a sua boca para falar dele para mim. Oi, irmãos, vamos emprestar nossa boca para falar de Jesus. Era o que Apolo fazia. Ele abria a boca para falar de Jesus, para ensinar sobre Jesus. Eu não gosto de ficar elogiando algumas pessoas, porque às vezes eu elogio, o outro fica triste, mas não fico triste não. Vez ou outra eu estou caminhando com Pedro, e Pedro: pastor, vamos parar aqui para falar para esse drogado aqui, para esse rapaz. 3 horas da manhã eu digo: ô Pedro, tu é fervoroso de espírito mesmo, viu? Amém. E às vezes eu nem paro, e Deus falou comigo: pare e fale, Wembley. 2 vezes já que Pedro me convida para fazer isso, eu não parei o carro. E Deus falou comigo hoje: pare e fale, empreste sua boca. Sabe, irmãos, observem comigo, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Não empreste sua boca para fofoca, não empreste sua boca para falar do outro. A Germana me mandou esses dias uma mensagenzinha dizendo que o diabo tem 3 secretários. Me disseram, eu fiquei sabendo, e eu não lembro qual foi o outro não. Mas é tudo fofoca, né? Feche sua boca para Jesus, amém? Fale dele, pregue, a tempo e a fora de tempo. Terceira lição que eu aprendo é essa lição: fale e ensine sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Jesus. Perca seu tempo falando besteira não, amém, irmãos? Deixa eu ir para a 4ª lição, ainda no versículo 25. Ainda no versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Um homem eloquente, um homem que conhecia todo o Antigo Testamento, mas nós percebemos uma limitação nele. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele tinha algumas dificuldades teológicas acerca da morte e da ressurreição de Cristo, acerca da vinda do Espírito Santo, a morada permanente, o selo, o batismo. Ele tinha essa limitação teológica, mesmo sendo eloquente. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Por mais eloquente que você seja, por mais eloquente que eu seja, nós sempre vamos ainda precisar conhecer mais a Deus. A 4ª lição: podemos conhecer a Deus verdadeiramente, mas nunca exaustivamente. Podemos conhecer a Deus verdadeiramente, mas nunca exaustivamente. Ninguém vai dizer: eu esgotei o conhecimento sobre Deus, eu conheço Deus na sua totalidade. Ninguém, porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eu tenho para aprender, amém? E mesmo ele sendo um estudioso, ele tinha muito ainda para conhecer.
É por isso que eu digo, eu com 33 anos, eu tenho que aprender tanto ainda sobre a Bíblia, irmãos. Esses dias o mestrado, a universidade lá nos Estados Unidos mandou um e-mail para mim, nem sei se eu contei para a Rafa, dizendo, olha, você está na 6ª matéria, são 10, sua média está boa, pela glória de Deus, já queremos lançar uma proposta para o doutorado. Eu disse, meu irmão, deixa eu terminar pelo menos o mestrado, estou quase desistindo. Sabe, eu não estou falando isso para mim vai descer não, estou falando porque eu preciso conhecer mais a Deus. Irmãos, Deus ele está numa esfera superior, ele é transcendente. E por mais que você busque conhecimento sobre Deus, nunca vai se esgotar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós iremos para a eternidade morar com Deus, amém? A eternidade não vai ser suficiente para a gente esgotar o conhecimento sobre Deus. A eternidade não vai ser suficiente para a gente esgotar o conhecimento sobre Deus, porque Deus é esta fonte que não se esgota. Ele é acima do que nós pedimos, pensamos. Ele é acima de qualquer coisa, de qualquer estudo. Então, mesmo este homem sendo eloquente, ele precisava conhecer a Deus. 4ª lição que eu aprendo, podemos conhecer a Deus verdadeiramente, aqui no coração. Ele era crente, era salvo em Jesus, era um homem que ensinava sobre Jesus, mesmo tendo conhecimento apenas do batismo de João, era um homem de Deus, mas ainda assim precisava conhecer Deus mais e mais. Nós só conhecemos a Deus, irmãos, porque Ele resolveu se revelar. Senão ninguém aqui iria conhecer a Deus. Primeiro porque somos pecadores. Um pecador não pode se aproximar de uma santidade como aquela. Segundo, intelectualmente nós não conseguimos. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu a Ele para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Deus ele quis se revelar, e Ele se revelou através da criação, Ele se revelou ao longo da história, a revelação progressiva, Ele se revelou enviando profetas, através de algumas teofanias, aparições de um Deus invisível se tornando visível na sarça e outras coisas. Ele próprio quis se revelar para a humanidade, e a escatologia perfeita de Deus, a imagem perfeita de Deus é Jesus Cristo. Ele se faz carne, habita entre nós, e hoje nós conhecemos a Deus por causa de Cristo Jesus. Então quer conhecer a Deus, conheça mais Jesus, amém? Quer conhecer mais a Deus, busque saber quem é Jesus, o seu ministério, os seus feitos, rei, sacerdote, procure saber sobre Ele, e eu garanto que vai ser uma fonte inesgotável, amém? E salta para a vida eterna. Versículo 26, irmãos, acharam? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Note que ele era um homem muito eloquente, mas veio agora um casal que conhecia um pouquinho mais do que ele acerca de Jesus, e eles apresentaram para Apolo coisas novas acerca do Evangelho, acerca de Jesus. Irmão, sabe o que eu aprendo? Deixa eu perguntar a você, já parou para observar quais são as suas amizades? Pastor, tem nada a ver, tem? Já diga você. Você recebe influência de quem? Apolo, mesmo sendo eloquente, ele se aproximou de pessoas que lhe ensinam ou que lhe ensinaram sobre Jesus. Ele permitiu esse acesso de Priscila e Áquila na vida dele. Ele foi humilde, ele quis aprender mais. Ele deixou Priscila e Áquila, sabe, trazê-lo para perto. Quinta lição que eu aprendo: aproxime-se de pessoas que lhe ensinam sobre Jesus, mesmo você achando que conhece muito. Aproxime-se de pessoas que lhe ensinam sobre Jesus. Resumindo, seja discipulado por alguém. Permita alguém lhe ensinar. Você não já esgotou o conhecimento sobre Deus, não. Você pode ter 200 anos de crente. Você precisa conhecer mais. Alguém sabe mais do que você e pode lhe ensinar mais, amém? Alguém sabe mais do que você e pode lhe ensinar mais.
Então se aproxime de pessoas que lhe ensinam, que falam sobre Jesus. Busque essas amizades. É óbvio que aqui, a partir de Priscila e Áquila, eles perceberam que Apolo era uma ferramenta fundamental no Evangelho, trouxeram para perto. É por isso que ele se tornou um dos maiores líderes da igreja. Corinto chega até a brigar, dizendo que ele era uma cúpula partidária, dizendo que não, eu sou de Apolo. Será que ele se tornou um líder influente? Muitos dizem que ele não voltou para Corinto justamente por isso, porque ele era humilde e ele não queria ser afamado. Vê que coisa linda, Pedro. Se eu não volto mais para Corinto porque estão me afamando, jamais farei isso. O que é que ele fez? Ele pode dizer para irmãos, ele poderia dizer assim: Priscila, Áquila, eu já conheço tudo. Eu já sou o cara que chamou o cara de cara. Já sou eloquente. Sabe o que ele fez? Ele ouviu. Ele aprendeu. Ele foi humilde. E às vezes o seminarista entra no seminário, Gracinha, no segundo ano já acha que sabe de tudo, né? Meu Deus do céu. É ordenado ao ministério pastoral, no outro dia já acha que sabe de tudo. Irmãos, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã na minha vida, quem dera na igreja. Eu estou o tempo todo, Deus, o que é que o Senhor quer fazer? Não sei de nada. Não estou perdido, porque eu sei que Deus está conosco, amém? Mas, irmãos, somos limitados. Pessoas mais experientes estão me ensinando o tempo todo. O tempo todo eu ligo para um, eu ligo para outro, eu pergunto a um, pergunto a outro. Gente, é porque eu quero aprender. E às vezes você pega um novo crente, cheio de orgulho, cheio de soberba, achando que sabe muito. Aí você pergunta: você leu a Bíblia quantas vezes, filho? Não, não li não. E já sabe de tudo da Bíblia. Ora bolas. Nunca leu a Bíblia uma vez sequer e sabe de tudo sobre a Bíblia. É o eu acho. Os pressupostos, né? Eu acho. Quinta lição, irmãos: aproxime-se de pessoas que lhe ensinam sobre Jesus, amém? Seja discipulado por alguém. Seja discipulado por alguém. Rafaela, vamos procurar novamente outro discipulado, viu? Alguém tem que ensinar a gente. Amém, irmã? Ela fez assim, o que é isso, gente? Não sei não. Amém, então. Confirma. É para baixo, nem assim não? Mudou agora, para mim era assim agora, mudou, foi? Né? Mas, irmãos, olha, na posição de Apolo, ele permitiu, ele se aproximou de pessoas que estavam lhe ensinando sobre Jesus. E na posição de Priscila e Áquila, nós devemos nos aproximar de pessoas para ensinar sobre Jesus. Como eu havia dito, emprestar nossa boca para falar de Jesus. E também seja um discipulador. Busque alguém também que saiba menos do que você, para você ensinar um pouquinho sobre Jesus. Não é legal, né? Como Apolo, ele é ensinável, mas depois que ele recebe, ele começa a ensinar. Então você que está aprendendo alguma coisa na igreja, na EBD, escolha alguém, mire em alguém aqui na igreja, para você ensinar um pouco mais. Um discipulado tete a tete, face a face. Quero finalizar, irmãos. 5 lições extraídas de um texto tão rico, tão bom. Primeira lição: queira ser identificado como aquele, como aquela que conhece a palavra de Deus, amém? Como é bom alguém chegar e dizer: olha, eu posso perguntar a Ceissa porque ela sabe a palavra de Deus. Olha, eu posso perguntar a Cleone porque ela conhece a palavra de Deus. Irmãos, como é bom ser essa referência nesse meio de um povo que padece por falta de conhecimento. Como é bom saber que temos pessoas que conseguem ler a Bíblia todo ano. Como é bom, gente. Como é bom. Segunda lição: seja fervoroso de espírito. Seja mais fervoroso, seja mais fervorosa. Terceira lição: fale e ensine sobre as coisas de Deus. Empreste sua boca a Jesus. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para ensinar. Abra sua boca para falar o pouquinho que você sabe aonde você estiver. Lembram de Hernandes Dias Lopes, não lembra? Isso, seminário já chegou falando de Jesus. Quarta lição: podemos sim conhecer a Deus verdadeiramente, mas nunca exaustivamente. Vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e nunca vai se esgotar, porque Ele é uma fonte inesgotável. E por fim, irmãos,
Aproxime-se de pessoas que lhe ensinam sobre Jesus. Busque boas amizades. Não receba conselho de fofoqueiro. Não receba conselho de quem não tem uma vida cristã. Ele bebe, ele fuma, ele vai para a festa, ele trai a esposa, ela trai o esposo, eles não podem aconselhar você. Não são pessoas que você deve receber conselho. Amém, irmãos? Recebam conselhos de pessoas que conhecem a Jesus. Seja discipulado por alguém, mas aproveite e faça o mesmo. Quando você aprender, ensine alguém também, discipule alguém. Amém? Vamos louvar a Deus?